Olá pessoal, tudo bom? Professor Samarques. Há um grande equívoco por parte de muitos que dizem que o catolicismo, a Igreja Católica, surgiu com o imperador Constantino, imperador romano, no século IV da era cristã. A Igreja Católica era surgiu dentro do próprio cristianismo. Primeiro questionamento. Por que os cristãos eram tão perseguidos pelos romanos? Vejam só. A civilização romana foi a maior civilização do mundo antigo. Era uma civilização ocidental e que dominou o Oriente. O Oriente tem que nasceu, que viveu, que pregou, que morreu Jesus Cristo, assim como os seus apóstolos. E por que os cristãos eram tão perseguidos pelos romanos, afinal de contas? Qual era o alicerce da economia romana? A escravidão. O povo de Cristo se tornou um povo escravizado. Portanto, parte do alicerce da economia romana, sustentar o econômico dos romanos. E o povo de Cristo se tornou um povo escravizado e vê o cristianismo, vê Jesus Cristo pregando a liberdade. Eis o principal motivo da perseguição aos cristãos. O segundo motivo é que todo imperador romano, obrigatoriamente, o povo que era dominado tinha que venerá-lo. E o cristão não aceitava venerar o imperador romano. O cristão só venerava a Deus. E, finalmente, a religião romana era uma religião pagã, era uma religião politeísta, e o cristianismo, que tem como embrião doutrinário o judaísmo, o cristianismo, ele é monoteísta. Portanto, antipagão, antipoliteísta. O cristianismo era tão perseguido e tão proibido que os seus primeiros anos, os seus primeiros momentos, as trocas das suas ideias, lá os cristãos em si, eram de forma subterrânea, nas catacumbas, porque era considerado um culto subversivo, um culto criminoso aos olhos dos romanos. Era uma ameaça ao Império Romano, exatamente por pregar a liberdade, por não aceitar a divinização do imperador romano e também por não aceitar o politeísmo. Então ele era extremamente perseguido e muitos cristãos, milhares de cristãos foram mortos exatamente por causa dessas ideias. Vale ressaltar que o primeiro papa considerado tradicionalmente pela Igreja Católica foi exatamente o Simão, apóstolo de Cristo, onde, segundo a tradição bíblica, teria dito a ele: Pedro, pedra, sobre esta pedra tu edificarás a minha igreja. E passou a ser chamado de Simão Pedro, Pedro, pedra. Então Pedro foi considerado o primeiro papa da história. Sobre esta pedra tu edificarás a minha igreja. E qual será a igreja? A igreja cristã, a igreja católica. Diga-se de passagem que Pedro foi levado a Roma e foi executado de cabeça para baixo, onde os seus restos mortais repousam, inclusive, debaixo do trono do Papa, na Capela Sistina, lá no Vaticano. Muito bem. Com a morte de Cristo, os seus apóstolos continuaram propagando as suas ideias, entre os quais João. João tinha um grande discípulo, um grande seguidor, chamado Inácio, que era bispo de Antioquia, que também foi preso e conduzido para Roma para ser executado. E nesse processo, Inácio de Antioquia escreveu várias cartas, entre as quais ele escreveu uma em que ele dizia que o bispo, onde estivesse, seria, no caso, teria que ser na presença da multidão, dentro da comunidade, como Cristo pregou, inclusive em relação a Pedro. A comunidade reunida, ricos e pobres, de maneira universal, de maneira conjunta, daí o bispo de Antioquia, no caso o Inácio de Antioquia, que foi conduzido para Roma para ser executado, começou a utilizar o termo Katiokó, que significa universal. Catolicismo, portanto, significa a crença na união de todos, ricos e pobres, em torno das ideias de Jesus Cristo. Então, o Inácio de Antioquia, ele foi executado em Roma por propagar as ideias de Jesus Cristo ao lado do Papa Clemente, que foi o quarto Papa da história. Diga-se de passagem, hoje é o São Clemente. Muito bem, aí começa a ser utilizado o termo catolicismo. No século
terceiro da era cristã, surge o imperador Diocleciano. Diocleciano dividiu o Império Romano em duas partes: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. No Império Romano do Oriente, ele escolheu como imperador Galério. Galério era filho de uma mulher pagã extremamente anticristã, que pressionou o filho Galério, imperador romano do Oriente, e este pressionou o imperador romano do Ocidente, Diocleciano, para que fizesse uma terrível perseguição aos cristãos. O imperador romano que mais matou cristãos foi exatamente o imperador Diocleciano, por pressão do imperador do Oriente, Galério. Galério, poucos dias antes da sua morte, arrependido pelas perversidades perpetradas contra os cristãos, Galério se arrependeu e assinou o decreto de tolerância, permitindo a liberdade de culto a Deus. Depois surgiu a figura do imperador Constantino. Constantino, em plena crise do Império Romano, ele percebeu que quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais eles se tornavam numerosos, mais o cristianismo crescia. E Constantino, como estratégia de governabilidade, ou seja, Constantino buscando a paz para bem governar, repare, não é uma questão de fé, e sim uma questão de estratégia para bem governar. Para governar em paz, Constantino teria dito aos seus soldados em plena guerra que ele teria visto a imagem de uma cruz dourada, onde tinha escrito que, com aquele símbolo, ele seria vitorioso naquela batalha. E a partir desse momento, Constantino determinou que a cruz fosse colocada, o símbolo da cruz, em todos os escudos dos soldados romanos. E, posteriormente, Constantino assinou o Edito de Milão, permitindo liberdade de culto aos cristãos. Constantino não acreditava em céu, não acreditava em inferno. Constantino queria governar em paz. O Edito de Milão, que retirou o cristianismo do subsolo, das catacumbas, do subterrâneo, permitindo que os cristãos viessem à forma e deixassem de ser perseguidos pela prática dos seus cultos, ele não proibiu o culto pagão. Ele permitiu a liberdade de culto ao pagão, mas ele permitiu também a liberdade de culto ao cristão. Então, qual é o objetivo dele? A conciliação. Aí, o catolicismo, a crença na união de todos. É uma estratégia de governabilidade. Diferente da sua mãe Helena. Dona Helena, que é Santa Helena, aquela sim era uma verdadeira e fervorosa cristã, que inclusive foi ao Oriente e descobriu muitas relíquias de Cristo, inclusive teria descoberto a própria cruz, por debaixo de escombros de uma obra. Então, a Dona Helena, que é a Santa Helena, foi bancada, foi financiada pelo seu filho imperador Constantino, que criou muitas catedrais, criou muitos templos, exatamente sobre aqueles lugares considerados mais sagrados dentro do cristianismo. E Constantino é o primeiro romano, é o primeiro imperador romano a se tornar verdadeiramente cristão. Ou seja, é o primeiro imperador cristão. Não era, repito, por convicção religiosa, mas estratégia de governabilidade. O cristianismo só se tornou oficial dos romanos, ou seja, proibido, portanto, o culto pagão com o imperador Teodósio a partir da assinatura do Edito de Tessalônica. Proibido o culto pagão passou a ser perseguido pelo imperador Teodósio, o cristianismo se tornou oficial. Enquanto Constantino e Teodósio se tornam cristãos, consequentemente, o cristianismo começa a ser bastante elitizado. A elite romana começa a se tornar em massa cristã, no que começa a consolidar a Igreja Católica, que, aliás, vai se concretizar com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 da era cristã, quando vai nascer o feudalismo, quando surge a Idade Média, que todo mundo sabe, do processo de elitização da Igreja Católica. Muito obrigado a todos, professor Sanarques.